Ele era um magnata solitário, com a alma blindada por perdas e traições. Ela, uma jovem frágil, grávida de 7 meses, faminta e abandonada, desabou em um beco escuro, invisível para a maioria. Em uma rara noite fora de sua bolha de luxo, ele a encontra em trabalho de parto prematuro. A imagem da desolação dela o atinge profundamente, e contra sua natureza reclusa, um impulso o move. Ele a resgata e a leva ao hospital. Lá, ele testemunha o parto de uma menina frágil. Sem planos, ele a acolhe em sua mansão, sequestrando-a de sua vida de desamparo, em um ato de compaixão e um desejo profundo, quase inconsciente, de curar o vazio em sua própria alma. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva de dezembro caía pesada sobre São Paulo, transformando as ruas em rios escuros que refletiam as luzes neon da madrugada. Sofia Mendes caminhava com dificuldade pela calçada escorregadia, uma mão apoiando a barriga de 7 meses, a outra segurando uma sacola plástica rasgada com seus últimos pertences. Cada passo era uma luta contra a exaustão que tomava conta de seu corpo franzino. Há 3 dias, sua vida havia desmoronado completamente. Rafael, o pai do bebê, havia desaparecido, levando consigo não apenas suas economias, mas também qualquer vestígio de esperança que ela ainda guardava no coração. A pequena casa alugada em Osasco fora tomada pelo proprietário, que não aceitou suas súplicas por mais tempo. Sem família para recorrer, seus pais haviam cortado relações quando descobriram a gravidez fora do casamento. Sofia se viu completamente sozinha no mundo. A jovem de 24 anos, que um dia sonhara em ser professora de literatura, agora não passava de mais uma sombra perdida na vastidão da metrópole. Suas mãos delicadas, antes acostumadas a folhear livros, agora tremiam de frio e desespero. O bebê se mexeu em seu ventre, como se pudesse sentir a angústia da mãe. E Sofia sussurrou uma oração silenciosa, pedindo forças para continuar. Do outro lado da cidade, Arthur Vilaça ajustava os punhos da camisa italiana enquanto observava São Paulo através dos vidros blindados de sua cobertura nos jardins. Aos 37 anos, ele comandava um império financeiro que se estendia por todo o país. Mas a solidão de sua vida era tão vasta quanto os números em suas contas bancárias. Mansão onde vivia, uma propriedade imponente com jardins impecáveis, era mais um mausoléu do que um lar. Há 5 anos, após perder a esposa e o filho em um acidente que ainda o assombrava nos pesadelos, Arthur havia se fechado para o mundo. Os corredores ecoavam apenas seus passos solitários e as ordens precisas que dava aos funcionários. Nenhuma visita social, nenhum relacionamento que durasse mais de uma noite, nenhuma abertura para a vulnerabilidade que quase o destruíra no passado. Aquela noite, uma insônia familiar o havia levado a sair de casa. Algo raro para alguém que evitava a exposição pública. Dirigia seu Bentley pelas ruas desertas, tentando escapar dos fantasmas que habitavam sua mente, quando decidiu verificar pessoalmente as obras de renovação de um hospital que sua fundação estava financiando no centro da cidade. Sofia havia perdido a conta de quantos quarteirões caminhara. A dor nas costas era insuportável e contrações irregulares começavam a se manifestar. Ela sabia que o bebê não deveria nascer ainda, mas seu corpo parecia não compreender que ela não tinha para onde ir, não tinha dinheiro para um hospital, não tinha ninguém no mundo. Quando dobrou a esquina próxima ao Hospital Santa Helena, uma contração mais forte a dobrou ao meio. Sofia gemeu baixinho, apoiando-se na parede fria de um edifício.
e foi então que sentiu algo quente escorrer por suas pernas. O líquido amniótico misturou-se à água da chuva no asfalto, e o pânico tomou conta dela completamente. Arthur estacionara o carro em frente ao hospital quando ouviu um gemido abafado vindo do beco lateral. Por um momento, hesitou. Sua natureza o impelia a ignorar, a seguir em frente e manter sua bolha de proteção intacta. Mas algo naquele som de desespero tocou uma corda sensível em seu peito petrificado. Aproximou-se cautelosamente e viu a figura curvada contra a parede. Uma jovem grávida, ensopada pela chuva, claramente em trabalho de parto. Seus olhos escuros estavam arregalados de terror, e ela olhou para ele como se ele fosse sua última esperança na terra. "Por favor", sussurrou Sofia com a voz embargada. "Meu bebê está chegando." Arthur sentiu algo se despedaçar dentro dele. A imagem daquela mulher desamparada, prestes a dar à luz na rua como um animal ferido, despertou memórias que ele havia enterrado tão profundamente que pensara estarem mortas. Sem pensar duas vezes, retirou o paletó e envolveu os ombros trêmulos de Sofia. "Vou levá-la ao hospital", disse com voz firme, erguendo-a nos braços com uma delicadeza que o surpreendeu. "Você e seu bebê estarão seguros." Enquanto a carregava em direção ao carro, Arthur não conseguia compreender por que havia se envolvido. Sua vida era cuidadosamente construída para evitar exatamente esse tipo de situação. O caos, a imprevisibilidade, a possibilidade de dor. Mas algo na fragilidade daquela desconhecida havia rompido todas as suas defesas em questão de segundos. Sofia, aninhada nos braços do estranho, sentiu pela primeira vez em dias que talvez não estivesse completamente perdida no mundo. O Hospital Santa Helena era um dos mais luxuosos de São Paulo, e Arthur Vilaça não era apenas um benfeitor, ele era praticamente o dono. Quando chegou carregando Sofia nos braços, uma equipe médica inteira se mobilizou instantaneamente. Ela foi levada para uma suíte VIP, onde os melhores obstetras da cidade já a aguardavam. Arthur permaneceu no corredor, caminhando de um lado para outro com uma ansiedade que não sentia há anos. Por que se importava tanto com uma desconhecida? Por que não havia simplesmente chamado uma ambulância e seguido seu caminho? Essas perguntas martelavam em sua mente enquanto ouvia os sons abafados vindos do quarto. 3 horas depois, o choro agudo de um bebê ecoou pelos corredores. Arthur sentiu o peito apertar, um som que não ouvia desde... Balançou a cabeça, afastando as memórias. O Dr. Miranda, chefe da obstetrícia, aproximou-se com um sorriso cansado. "É uma menina", anunciou. "Nasceu um pouco prematura, mas está saudável. A mãe passou por muito estresse e desidratação severa. Se o senhor não a tivesse trazido, quando trouxe..." Arthur acenou, sentindo um alívio inexplicável. "Ela pode receber visitas?" "Claro, Sr. Vilaça." Quando Arthur entrou no quarto, Sofia estava deitada na cama hospitalar, pálida, mas consciente, segurando um pequeno embrulho nos braços. Ela ergueu os olhos ao vê-lo e ele ficou surpreso com a intensidade do olhar dela. Havia gratidão, sim, mas também uma força silenciosa que o intrigou. "Obrigada", sussurrou Sofia. Eu não sei como te agradecer. Você salvou nossas vidas." Arthur aproximou-se hesitante. "Como vai se chamar?" "Helena", respondeu Sofia, olhando para a filha com uma ternura que fez algo se mexer no peito de Arthur. Por causa do hospital onde ela nasceu. Ele observou a cena, mãe e filha, frágeis mas unidas, e sentiu uma pontada familiar de perda. Sua própria família havia sido arrancada dele quando menos esperava. Mas também havia algo mais. Uma atração inexplicável por aquela mulher que demonstrava tanta força, mesmo em sua vulnerabilidade. "E agora?", perguntou Arthur, a voz mais rouca do que pretendia.
Você tem para onde ir? Sofia desviou o olhar, constrangida. Eu vou dar um jeito, sempre dei. Isso não é resposta. Não tenho família, não tenho casa, admitiu ela, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. O pai da Helena me abandonou e levou tudo que eu tinha. Mas nós vamos ficar. Bem, eu prometo. Arthur estudou seu rosto, vendo a determinação misturada com o desespero. Qualquer pessoa sensata diria que não era problema seu. Ele havia cumprido seu papel de bom samaritano. Mas as palavras que saíram de sua boca o surpreenderam. Venha para minha casa. Sofia piscou, confusa. Como? Você precisa de um lugar seguro para se recuperar e cuidar do bebê. Eu tenho espaço de sobra. Arthur mal conseguia acreditar no que estava dizendo. Pelo menos até você se recuperar e encontrar algo permanente. Eu não posso aceitar isso. Sofia balançou a cabeça. Você não me conhece, eu não pertenço ao seu mundo. Que mundo é esse? Sofia gesticulou vagamente. Hospitais particulares, carros importados, roupas caras. Eu sou apenas uma garota do interior que cometeu os erros errados e se apaixonou pelo homem errado. Arthur sentiu uma pontada de algo parecido com ciúme ao ouvir sobre o pai de Helena. E o que você sugere? Que eu a deixe na rua com um bebê recém-nascido? Eu vou encontrar um abrigo, um albergue. Absolutamente não. A voz de Arthur saiu mais firme do que pretendia. Não vou permitir isso. Sofia ficou em silêncio, por um longo momento, estudando o rosto dele. Havia algo em Arthur que a intrigava. Por trás da máscara de homem poderoso e controlado, ela via uma solidão profunda, quase familiar. Era como se ele precisasse ajudá-la, tanto quanto ela precisava ser ajudada. Por quê? Perguntou ela suavemente. Por que faria isso por uma estranha? Arthur não tinha uma resposta que fizesse sentido nem para ele mesmo. Porque posso. Nos dias seguintes, Arthur voltou ao hospital diariamente. Oficialmente, era para verificar se Sofia e Helena estavam bem. Na realidade, ele se pegava ansioso para vê-las, para ouvir a voz suave de Sofia e observar como ela cuidava da filha com tanto amor. Sofia, por sua vez, ficou dividida entre a gratidão e a preocupação crescente. Arthur era um homem poderoso, acostumado a controlar tudo ao seu redor. O que ele esperava em troca de sua generosidade? Ela havia sido enganada uma vez por um homem que parecia carinhoso e a cicatriz ainda sangrava. Mas havia momentos em que ela o via olhando para Helena com uma expressão de pura melancolia. Intuía que por trás de toda aquela riqueza e poder, ele carregava suas próprias feridas. No quinto dia, Dr. Miranda deu alta médica para ambas. Arthur chegou ao hospital com roupas adequadas para Sofia e Helena, além de todos os itens necessários para um recém-nascido. A generosidade era desconcertante. Você não precisa fazer isso, disse Sofia mais uma vez, mas sua resistência estava diminuindo. Eu sei, respondeu Arthur simplesmente, mas quero fazer. Quando saíram do hospital, Sofia carregando Helena, enquanto Arthur segurava as sacolas, os flashes dos paparazzi começaram a disparar. Alguns fotógrafos que cobriam a inauguração de uma nova ala do hospital reconheceram o milionário e ficaram curiosos com sua acompanhante. Merda, murmurou. Arthur instintivamente protegendo Sofia e o bebê com o corpo. Não olhe para eles, apenas entre no carro. Mas já era tarde demais. As fotos seriam publicadas no dia seguinte, com especulações sobre a identidade da misteriosa mulher com bebê ao lado do solteiro mais cobiçado de São Paulo. Dentro do carro, Sofia estava visivelmente abalada. Isso vai causar problemas para você. Arthur dirigia em silêncio, os músculos da mandíbula tensos. Ele sabia que aquelas fotos iriam gerar uma tempestade.
Sua família, especialmente sua irmã Beatriz, não aceitaria facilmente sua decisão de trazer uma desconhecida para casa, sem contar as mulheres da alta sociedade que viam nele um partido interessante. "Deixe comigo", disse finalmente. "Você só precisa se preocupar em se recuperar e cuidar de Helena." Mas ambos sabiam que a situação havia se complicado enormemente. O que começara como um ato impulsivo de compaixão, agora os colocava no centro de um furacão social que poderia destruir ambos. A mansão dos Vilaça, no alto da Boa Vista, era um mundo à parte. Jardins perfeitamente manicurados cercavam a casa de 3 andares, onde cada detalhe havia sido pensado para impressionar. Sofia segurava Helena com mais força quando Arthur parou o carro em frente à entrada principal, onde 2 seguranças já os aguardavam. "Boa noite, senhor Vilaça", cumprimentou Roberto, o chefe de segurança. Seus olhos curiosos pousaram brevemente em Sofia antes de retornarem ao patrão. "A senhora Beatriz ligou 3 vezes. Disse que é urgente." Arthur suspirou. "Diga a ela que conversaremos amanhã." Dentro da casa, Sofia sentiu-se diminuta. O hall de entrada tinha pé direito duplo, com uma escadaria de mármore que parecia saída de um palácio. Quadros caros adornavam as paredes, mas havia algo frio naquele espaço, como se faltasse vida. "Dona Carmen cuidará de vocês", disse Arthur, apresentando uma senhora de meia-idade que se aproximava. "Ela é minha governanta há 15 anos. Carmen, esta é Sofia e Helena. Elas ficarão no quarto de hóspedes da ala leste." Carmen sorriu calorosamente. "Seja bem-vinda, querida. Que bebê mais linda. Já preparei tudo como o senhor pediu." O quarto destinado a Sofia era maior que a casa inteira onde ela vivia antes. Uma cama king size dominava o espaço, acompanhada de um berço novo em folha posicionado ao lado. Havia também uma poltrona de amamentação, fraldas, roupas para bebê e até brinquedos. "Arthur." Sofia se virou para ele, que permanecia na porta como se não soubesse se deveria entrar. "Isso é demais. Eu não sei como." "Não precisa dizer nada", ele interrompeu. "Descanse. Se precisar de alguma coisa, Carmen está no andar de baixo." Após Arthur sair, Sofia explorou o quarto com Helena nos braços. Havia um banheiro completo com banheira de hidromassagem, closet espaçoso e até uma pequena geladeira. Era luxo, além de qualquer coisa que ela já havia experimentado. Mas o que mais a intrigava era o comportamento de Arthur. Ele a tratava com uma cortesia quase formal, mantendo sempre uma distância respeitosa, como se ela fosse feita de porcelana. Havia momentos, porém, em que ela o pegava olhando para Helena com uma expressão de pura dor, como se a visão do bebê despertasse memórias que ele preferira esquecer. Na manhã seguinte, Sofia acordou com Helena chorando e descobriu que não havia leite suficiente. Desceu às pressas, ainda de camisola, procurando por Carmen. Encontrou a cozinha facilmente. Uma das vantagens dos primeiros dias é que Arthur havia dado um tour rápido pela casa na noite anterior. Estava esquentando uma mamadeira quando ouviu passos se aproximando. Arthur apareceu na porta da cozinha, usando apenas uma camiseta e calça de moletom para correr. O cabelo estava bagunçado e ele parecia surpreso em encontrá-la ali. "Desculpe", disse Sofia, constrangida com sua aparência. "Helena estava com fome e eu..." "Não precisa se desculpar. Esta é sua casa agora." Arthur se aproximou, observando ela testar a temperatura do leite no pulso. "Posso?" perguntou, estendendo as mãos. Sofia hesitou apenas um momento antes de passar Helena para ele. Observou fascinada como Arthur segurava o bebê com uma naturalidade surpreendente, oferecendo a mamadeira com movimentos seguros e experientes. "Você já fez isso antes", observou ela. O rosto de Arthur se fechou imediatamente. "Sim,
Você tem filhos? Tinha. A palavra saiu como um sussurro áspero. Arthur devolveu Helena para Sofia rapidamente. Preciso tomar banho. Mas Sofia viu a dor crua em seus olhos antes dele se afastar. Havia uma história ali, um segredo, que explicava tanto sua solidão quanto sua gentileza inesperada com ela e Helena. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha na mansão. Arthur saía cedo para trabalhar e voltava no final da tarde, sempre perguntando educadamente como havia sido o dia de Sofia. Ela, por sua vez, explorava a casa e os jardins com Helena, sentindo-se como uma intrusa em um museu. Carmen foi quem acabou contando a verdade, numa tarde em que preparavam o jantar juntas. O Sr. Arthur perdeu a família há 5 anos, disse a governanta em voz baixa. A esposa Isabela e o filho Gabriel. O menino tinha apenas 2 anos. Sofia sentiu o coração apertar. O que aconteceu? Acidente de carro. Voltavam de uma viagem de fim de semana quando um caminhão perdeu o freio na descida da serra. Carmen enxugou os olhos com o avental. O senhor nunca mais foi o mesmo. Fechou-se para o mundo, não recebe mais visitas, não sai para eventos sociais. Esta casa costumava ser cheia de vida e risadas. Por isso ele conhece tanto de bebês, murmurou Sofia, compreendendo. Gabriel era a luz dos olhos dele. Depois do acidente, ele mandou lacrar o quarto da criança. Ninguém pode entrar lá, nem para limpar. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Caminhava pelo corredor com Helena no colo quando ouviu sons vindos do escritório de Arthur. Aproximou-se silenciosamente e viu luz sob a porta. Ouviu a voz dele ao telefone, tensa e irritada. Beatriz, eu não vou discutir isso com você. Não, ela não é uma oportunista, porque eu conheço pessoas e Sofia não é assim. Não me importa o que a imprensa está dizendo. Sofia recuou, o coração batendo forte. Sabia que sua presença ali estava causando problemas para Arthur. As fotos do hospital haviam sido publicadas com especulações sensacionalistas sobre sua identidade. Algumas revistas sugeriam que ela era uma amante secreta, outras que era uma mãe de aluguel contratada pelo milionário. No dia seguinte, Arthur a encontrou no jardim, observando Helena dormir no carrinho de bebê. Ele se aproximou hesitante, as mãos nos bolsos da calça social. Sofia, precisamos conversar. Ela se virou, notando a tensão em seu rosto. É sobre as reportagens? Em parte. Arthur se sentou no banco ao lado dela. Minha família não está confortável com a situação. Eles acham que você pode ter segundas intenções. E você acha? Arthur a olhou diretamente nos olhos. Não, mas eles não conhecem você como eu. Você não me conhece, disse Sofia suavemente. Praticamente não sabemos nada um do outro. Sei que você é uma boa mãe, sei que é forte, mesmo quando tenta esconder. E sei que há mais em sua história do que você me contou. Sofia sentiu o rosto esquentar. Era verdade. Havia coisas sobre seu passado que ela não havia revelado. Sobre por que realmente havia fugido de sua cidade natal. Sobre os verdadeiros motivos pelos quais sua família a rejeitara. Todos temos segredos, Arthur. Sim, ele concordou, o olhar se perdendo nos jardins. Mas alguns segredos podem nos destruir se ficarmos guardando sozinhos. Houve um silêncio longo entre eles, carregado de coisas não ditas. Sofia sentiu uma conexão crescente com aquele homem ferido, uma compreensão mútua de dor e perda. Mas também sabia que quanto mais tempo ficasse ali, mais difícil seria partir. E partir ela teria que fazer antes que sua presença causasse danos irreparáveis à vida dele. Na terceira semana na mansão, Helena desenvolveu uma febre alta durante a madrugada. Sofia acordou com o choro inconsolável da filha e, ao tocá-la, sentiu a pele queimando.
O pânico tomou conta dela instantaneamente. Arthur! Arthur! Gritou, correndo pelos corredores com Helena nos braços. Não se importava mais com protocolos ou distanciamentos respeitosos. Sua filha estava em perigo. Arthur saltou da cama ao ouvir os gritos desesperados. Encontrou Sofia no hall, descalça, de camisola, com Helena vermelha de febre em seus braços. As lágrimas desciam pelo rosto, dela sem controle. Ela está queimando, Arthur. Não sei o que fazer, por favor, me ajude. Sem hesitar, Arthur pegou as chaves do carro. Vamos para o hospital, agora. A corrida até o Hospital Santa Helena foi silenciosa, exceto pelos gemidos baixinhos de Helena. Arthur dirigia com uma mão no volante, a outra segurando a de Sofia, que não parava de repetir orações em sussurros. Ele sentia a tensão dela através do toque e memórias dolorosas de sua própria corrida desesperada para o hospital com Gabriel 5 anos antes começaram a invadir sua mente. Ela vai ficar bem, disse Arthur, tanto para Sofia quanto para si mesmo. Dr. Miranda é o melhor pediatra da cidade. No hospital, Helena foi imediatamente levada para a UTI neonatal. O diagnóstico veio após horas de exames. Uma infecção respiratória grave, comum em bebês prematuros, mas que requeria cuidados intensivos imediatos. Sofia e Arthur passaram a noite no hospital, revezando-se na vigília através do vidro da UTI. Foi durante essas longas horas que as barreiras entre eles finalmente começaram a desmoronar. Eu não posso perdê-la, sussurrou Sofia apoiada na janela da UTI. Ela é tudo que me resta no mundo. Se alguma coisa acontecer com Helena, nada vai acontecer, disse Arthur, posicionando-se atrás dela. Ela é forte, como a mãe. Sofia se virou, e pela primeira vez desde que se conheceram, Arthur viu vulnerabilidade total em seus olhos. Arthur, eu preciso te contar algo sobre por que eu realmente fugi da minha cidade. Eles se sentaram nas cadeiras da sala de espera e Sofia começou a falar com a voz embargada. Rafael não era apenas meu namorado. Ele era casado. Eu era a amante dele há 2 anos e me convenci de que ele deixaria a esposa para ficar comigo. Quando descobri que estava grávida, ele prometeu que assumiria a Helena, que começaríamos uma nova vida juntos. Arthur escutava em silêncio, sem julgamento nos olhos. Mas então descobri que ele tinha outras mulheres, que eu era apenas uma entre muitas. Quando confrontei ele sobre o bebê, ele disse que não tinha certeza se Helena era mesmo filha dele. Levou minhas economias, dinheiro que eu havia juntado durante anos para abrir uma pequena livraria e desapareceu. E sua família? Sofia riu amargamente. Meu pai é pastor evangélico numa cidade pequena. Uma filha grávida solteira seria o fim de sua reputação. Ele me deu um ultimato. Ou eu me livrava do bebê, ou seria expulsa de casa para sempre. Por isso você veio para São Paulo. Fugi no meio da noite. Pensei que conseguiria me virar sozinha aqui, encontrar trabalho, dar uma vida digna para Helena. Mas sem referências, sem endereço fixo e grávida, Sofia balançou a cabeça. Você sabe o resto. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, começou a falar sobre seu próprio passado. Gabriel tinha exatamente a idade de Helena quando morreu. Ele estava doente naquele fim de semana, com febre, mas Isabela insistiu que era apenas um resfriado. Eu queria levá-lo ao médico antes de viajarmos, mas ela disse que eu era super protetor, que estava exagerando. A voz de Arthur ficou mais rouca. Se eu tivesse insistido, se não tivéssemos viajado naquele fim de semana, eles ainda estariam vivos. Sofia estendeu a mão e tocou a dele. Não foi sua culpa. Durante 5 anos, eu me convenci de que foi. Fechei meu coração. Prometi nunca mais me importar com ninguém a ponto de sentir essa dor novamente. Arthur olhou para ela. Até encontrar você e Helena.
O momento foi interrompido pelo Dr. Miranda, que se aproximou com expressão séria. A febre baixou, mas Helena precisa ficar internada por pelo menos uma semana. A infecção está respondendo aos antibióticos, mas queremos monitorá-la de perto. Sofia desabou em lágrimas de alívio e exaustão. Arthur a envolveu nos braços instintivamente, e pela primeira vez ela se permitiu aceitar completamente seu consolo. Obrigada, sussurrou ela contra seu peito. Por tudo. Por estar aqui, por cuidar de nós, por... Arthur afastou o rosto dela delicadamente, olhando em seus olhos. Sofia, a atração que vinha crescendo entre eles, finalmente se materializou. Arthur inclinou a cabeça e a beijou suavemente. Um beijo carregado de semanas de tensão contida, de segredos compartilhados, de vulnerabilidade mútua. Sofia correspondeu ao beijo, sentindo como se finalmente tivesse encontrado um porto seguro após meses de tempestade. Mas quando se separaram, a realidade os atingiu como um balde de água fria. Na entrada da UTI neonatal, o flash de uma câmera disparou. Um fotógrafo, paparazzo, havia conseguido entrar no hospital e capturado o momento íntimo entre eles. Antes que Arthur pudesse reagir, o homem já havia desaparecido pelos corredores. Merda! Murmurou Arthur, passando as mãos pelo cabelo. Sofia empalideceu. O que isso significa? Significa que nossa situação acabou de ficar muito mais complicada. Na manhã seguinte, a foto estaria na capa de todas as revistas de fofoca do país. O milionário mais cobiçado de São Paulo, beijando apaixonadamente uma mulher misteriosa na UTI de um hospital, ao lado do berço de um bebê. As especulações seriam infinitas e devastadoras. Mas naquele momento, tudo que importava para ambos era Helena se recuperando, no berço hospitalar, e a certeza de que haviam cruzado uma linha que mudaria suas vidas para sempre. A foto estava em todo lugar. Nas bancas de jornal, nas redes sociais, nos programas de fofoca da televisão. O magnata e a misteriosa Romance Proibido no Hospital estampava a capa da revista Fama em Fortuna. O beijo entre Arthur e Sofia havia se tornado o assunto mais comentado de São Paulo. Arthur chegou ao hospital na manhã seguinte com o rosto tenso. Encontrou Sofia sentada ao lado do berço de Helena na UTI, visivelmente abalada. "Você viu?" perguntou ela sem levantar os olhos. "Vi." Arthur se aproximou, mas manteve distância. "Minha assessoria de imprensa está tentando controlar os danos, mas o estrago já está feito." Sofia finalmente o encarou. "Arthur, talvez seja melhor eu ir embora. Encontrar outro lugar para ficar com Helena quando ela receber alta." "Absolutamente não." A voz dele saiu mais dura do que pretendia. "Vocês ficam comigo. Isso vai passar." Mas Arthur sabia que não seria tão simples. No caminho para o hospital, havia recebido 3 ligações furiosas de Beatriz, sua irmã, e 2 convocações para reuniões de emergência com o conselho da holding familiar. A primeira confrontação veio ainda naquela manhã. Beatriz Vilaça Moraes irrompeu na UTI como um furacão, seus saltos Lobutin ecoando pelos corredores estéreis. Aos 41 anos, ela era a sócia de Arthur na empresa e nunca havia perdido uma oportunidade de tentar controlar a vida pessoal do irmão. "Arthur, preciso falar com você, agora." Seu olhar gelado passou por Sofia como se ela fosse invisível. "Em particular, Beatriz, este não é o lugar nem a hora." "Não? Porque pelo que vi nas capas de revista esta manhã, aparentemente não existe lugar ou hora inadequados para você." Sofia se levantou constrangida. "Eu vou buscar um café, com licença." Assim que Sofia saiu de vista, Beatriz explodiu. "Você perdeu completamente a cabeça? Uma aventura com uma qualquer é uma coisa, mas envolvimento público com uma mãe solteira sem passado conhecido?
Arthur, você tem ideia do que isso pode causar para a nossa reputação? Sofia não é uma qualquer. Ah, não? Então me diga, quem é ela? De onde veio? Por que estava sozinha na rua grávida sem um centavo? Beatriz cruzou os braços. Porque eu mandei investigar e a história dela não fecha. Arthur sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? A tal Sofia Mendes não existe oficialmente, em lugar nenhum até 3 meses atrás. Não há registros de trabalho, não há histórico de residência, nada. É como se ela tivesse surgido do nada. Beatriz abriu a bolsa e retirou uma pasta. E tem mais. O pai da criança, Rafael Augusto Santos, casado há 10 anos com 3 filhos. E sabe qual é a profissão dele? Arthur pegou os papéis com mãos trêmulas. Golpista. Especializado em mulheres ingênuas com algum dinheiro guardado. Sofia foi apenas mais uma vítima, mas nem isso ela te contou direito. Ela me contou sobre Rafael. Contou que ele era casado, mas omitiu que é um criminoso fichado. Omitiu que ela própria pode estar envolvida nos golpes dele. Beatriz se aproximou. Arthur, você está sendo usado. Essa mulher apareceu na sua vida de forma muito conveniente. Arthur sentia o mundo girando. Você está insinuando que Sofia armou tudo? Estou dizendo que existem coincidências demais. Uma mulher sem passado aparece na sua porta, exatamente quando você está mais vulnerável, com um bebê para despertar seus instintos paternais adormecidos. Abre os olhos. Naquele momento, Sofia retornou com 2 cafés na mão. Percebeu imediatamente a tensão no ar e a expressão fechada de Arthur. Aconteceu alguma coisa? Perguntou hesitante. Beatriz sorriu friamente. Estávamos apenas conversando sobre seu passado interessante, querida. Sofia empalideceu, compreendendo que havia sido investigada. Olhou para Arthur, buscando apoio, mas encontrou apenas dúvida em seus olhos. Arthur, Sofia, você me contou toda a verdade sobre Rafael. A pergunta saiu como uma acusação. Eu te contei o que importava. Que ele é um golpista não importa. Que você pode estar envolvida com atividades criminosas. Não importa. Eu não estou envolvida com nada. Sofia elevou a voz, esquecendo que estava num hospital. Eu fui vítima dele, assim como outras mulheres. Então por que omitiu essa informação? Sofia sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Porque sabia que você reagiria exatamente assim, que julgaria sem conhecer os fatos. Beatriz interferiu com voz venenosa. Os fatos são que você apareceu na vida do meu irmão sem passado, sem referências, numa situação muito conveniente para despertar a piedade dele. Chega, Beatriz. Arthur finalmente interveio, mas o tom não era de defesa a Sofia. Sofia, preciso de tempo para processar isso tudo. Tempo? Sofia o encarou com incredulidade. Arthur, minha filha está doente na UTI. Você acha que eu estaria fingindo isso? Não sei mais o que pensar. As palavras atingiram Sofia como uma bofetada. Ela viu 5 anos de solidão e desconfiança voltando ao rosto de Arthur. As barreiras que tinham derrubado na noite anterior se erguendo novamente como muros intransponíveis. Está bem, disse ela com a voz controlada, embora estivesse se despedaçando por dentro. Quando Helena receber alta, nós vamos embora. Sofia. Não, Arthur. Você tem razão em desconfiar. Afinal, você não me conhece mesmo, e talvez seja melhor assim. Ela se virou para sair, mas Beatriz a interrompeu. Uma última coisa, querida. Se você está pensando em vender a história do romance para a imprensa ou tentar tirar algum proveito financeiro dessa situação, saiba que nossa família tem advogados muito competentes. Sofia parou na porta, sem se virar. Pode ficar tranquila. Eu só quero desaparecer da vida de vocês. Quando Sofia saiu,
Arthur sentou-se pesadamente numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Beatriz pôs a mão no ombro do irmão. Você fez a coisa certa. Sei que dói, mas era necessário. Era. Arthur, você tem ideia do escândalo que isso pode causar? As ações da empresa já começaram a oscilar por causa dessa exposição. Temos investidores conservadores que não vão tolerar o CEO envolvido com uma mulher de passado duvidoso. Arthur permaneceu em silêncio, mas sabia que Beatriz estava certa. Sua vida era pública. Suas decisões afetavam centenas de funcionários e milhares de investidores. Não podia se dar ao luxo de ser impulsivo. Mas enquanto observava Helena, através do vidro da UTI, tão pequena e frágil, sentia que havia cometido o maior erro de sua vida. Do lado de fora do hospital, Sofia caminhava pelas ruas de São Paulo com o coração despedaçado mais uma vez. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro e sua filha ainda estava internada. Mas uma coisa ela sabia com certeza: nunca mais dependeria da bondade de ninguém. E do outro lado da cidade, numa sala de redação, um jornalista investigativo chamado Marcos Ribeiro sorria enquanto ouvia a gravação de uma ligação anônima que havia recebido uma hora antes. Alguém havia ligado oferecendo informações explosivas sobre o romance do magnata Arthur Vilaça. O cerco estava se fechando e nenhum deles sabia o quanto pior a situação ainda poderia ficar. Helena recebeu alta do hospital numa manhã chuvosa de janeiro. Sofia assinou os papéis de saída sozinha, carregando a filha nos braços enquanto tentava descobrir para onde ir. Arthur não havia aparecido desde a discussão com Beatriz 3 dias antes. Ela conseguiu um quarto numa pensão barata no Bom Retiro, usando os últimos reais que Carmen havia discretamente deslizado em sua bolsa. O lugar era sujo e barulhento, mas era tudo o que podia pagar. Helena chorava constantemente, ainda se recuperando da infecção, e Sofia sentia-se à beira de um colapso nervoso. Foi quando o telefone tocou, um número desconhecido. Sofia Mendes? A voz masculina soava profissional. Sim? Marcos Ribeiro, do jornal Cidade Hoje. Gostaria de conversar com a senhora sobre sua relação com Arthur Vilaça. Sofia sentiu o sangue gelar. Não tenho nada a declarar. Tenho informações muito interessantes sobre seu passado, senhorita Mendes. Ou devo dizer, Sofia Mendoza. O telefone quase escorregou de suas mãos. Ninguém a chamava por esse nome há anos. Não sei do que está falando. Tenho aqui uma denúncia de estelionato registrada em Ribeirão Preto, em nome de Sofia Mendoza, há 2 anos. Curiosamente, a denúncia foi retirada poucos dias depois. Também tenho fotos suas, entrando e saindo de hotéis caros, com Rafael Santos, sempre carregando malas suspeitas. Sofia fechou os olhos, sentindo o passado que havia tentado enterrar, ressurgindo como um fantasma. O que você quer? Uma entrevista exclusiva, a verdadeira história por trás do romance com o magnata. Em troca, posso ser discreto com certas informações do seu passado. E se eu recusar, a edição de domingo será muito interessante. A golpista que seduziu São Paulo tem um bom apelo comercial, não acha? Sofia desligou o telefone com as mãos tremendo. Sabia que estava encurralada. A verdade era mais complicada do que Marcos poderia imaginar, mas também mais comprometedora. 2 anos antes, em Ribeirão Preto, ela realmente havia sido cúmplice de Rafael, não por ganância, mas por amor cego e ingenuidade. Ele a convencera de que os golpes eram apenas empréstimos de pessoas ricas que nem sentiriam falta do dinheiro. Sofia havia participado de alguns esquemas menores antes de descobrir a verdadeira natureza criminosa de Rafael e tentar se afastar. A denúncia de estelionato havia sido registrada, sim, mas retirada quando ela concordou em devolver tudo que havia ganhado, suas economias de anos.
Agora esse passado voltava para destruí-la completamente. No mesmo dia, Arthur estava em seu escritório, tentando se concentrar no trabalho, quando Beatriz entrou sem bater na porta, carregando a edição especial do jornal Cidade Hoje, que acabara de sair. Arthur, você precisa ver isso. A manchete era devastadora, exclusivo, a verdade sobre a amante do magnata. A matéria trazia fotos de Sofia com Rafael em hotéis, cópias de documentos policiais e depoimentos de pessoas que afirmavam ter sido vítimas de golpes aplicados pelo casal. Sofia Mendoza, conhecida no meio policial como a namorada do golpe, especializou-se em seduzir homens solitários e abastados. Seu último alvo, o milionário Arthur Vilaça, viúvo vulnerável que caiu facilmente em suas armadilhas. Leu Beatriz em voz alta. Arthur sentia-se enjoado. As evidências pareciam irrefutáveis. Fotos, documentos, testemunhos. Como havia sido tão ingênuo? Tem mais, continuou Beatriz. Fontes próximas à família revelam que Mendoza chegou ao ponto de usar a própria filha, possivelmente nem sua filha biológica, para despertar o instinto paternal de Vilaça, explorando a perda trágica do filho do empresário. Chega. Arthur arrancou o jornal das mãos da irmã. Já entendi. Arthur, você tem que fazer alguma coisa. As ações da empresa despencaram 15% desde manhã. Os investidores estão em pânico. Arthur olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade cinzenta lá embaixo. Sentia-se traído, usado, mas também havia algo que não se encaixava. A Sofia que ele conhecera, a mulher que cuidava de Helena com tanto amor, que tremeu de medo quando a filha adoeceu. Seria tudo encenação? Mande Roberto até a pensão onde ela está, disse finalmente. Quero falar com ela. Arthur, não. É a última vez, Beatriz. Preciso ouvir dela. Uma hora depois, Roberto voltou com notícias perturbadoras. Senhor Vilaça, ela já não está mais na pensão. A dona disse que ela saiu de manhã com o bebê e algumas sacolas. Ninguém sabe para onde foi. Arthur sentiu um aperto no peito. Sofia havia fugido. Para ele, isso confirmava todas as suspeitas. Na verdade, Sofia estava no terminal rodoviário da Luz, comprando uma passagem para qualquer cidade pequena onde pudesse desaparecer com Helena. Havia usado os últimos reais para a passagem e não tinha plano algum, além de fugir da humilhação pública. Enquanto esperava o ônibus, viu sua própria foto na televisão do terminal. O apresentador de um programa policial comentava o escândalo. A polícia confirma que está investigando possível estelionato envolvendo a mulher que enganou o empresário Arthur Vilaça. Se comprovado, ela pode pegar até 8 anos de prisão. Sofia abraçou Helena com mais força. Sabia que se fosse presa, sua filha seria entregue ao sistema de adoção. Tinha que desaparecer antes que isso acontecesse. O ônibus para Poços de Caldas estava atrasado. Enquanto esperava, Sofia escreveu uma carta em papel amassado. Arthur, sei que você nunca vai acreditar em mim, mas preciso tentar explicar. Sim, eu estive envolvida com Rafael em coisas erradas, mas não pelos motivos que pensam. Eu era apaixonada e cega, e quando descobri a verdade, já era tarde demais. Paguei por meus erros devolvendo tudo que tinha. Nunca, em momento algum, tive segundas intenções com você. O que senti foi real. Helena é minha filha biológica. Tenho os exames de DNA se precisar provar. Não estou fugindo por culpa, mas para proteger minha filha. Se algo acontecer comigo, por favor, não deixe que ela vá para um orfanato. Obrigada por ter nos salvado naquela noite. Apesar de tudo, você foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida. Sofia. Ela entregou a carta para uma criança, com dinheiro para pagar um táxi até a mansão de Arthur, junto com o endereço. Quando o ônibus finalmente chegou,
Sofia subiu com Helena nos braços, sem saber que estava sendo observada por um detetive particular, contratado por Beatriz para seguir seus movimentos. Em São Paulo, Arthur recebia a carta 2 horas depois de Sofia ter partido. Leu e releu as palavras, sentindo o coração se despedaçar. Mesmo que fosse mentira, soava verdadeiro demais. Mas quando tentou rastreá-la, era tarde demais. Sofia havia desaparecido na vastidão do Brasil, levando consigo sua filha e deixando Arthur se perguntando se havia perdido para sempre a única chance de amar novamente. Na televisão, os comentaristas já especulavam sobre o golpe do século, aplicado no empresário mais rico de São Paulo. Para o mundo, Arthur Vilaça havia sido vítima de uma golpista profissional. Mas sozinho em sua mansão vazia, ele não conseguia parar de pensar nos olhos de Sofia quando ela disse que Helena era tudo que lhe restava no mundo. Seriam os olhos de uma criminosa ou de uma mulher desesperada que ele havia condenado injustamente. 3 meses se passaram desde a fuga de Sofia. Em Poços de Caldas, ela vivia num quartinho minúsculo nos fundos de uma padaria, onde trabalhava desde as 4 da manhã em troca de moradia e um salário mínimo. Helena crescia saudável, mas Sofia definhava. Os cabelos perderam o brilho, o rosto ficou mais magro e a esperança havia se esvaído de seus olhos. A rotina era sufocante. Trabalhar na padaria, cuidar de Helena, evitar qualquer exposição pública. Usava o nome falso de Maria Silva e mantinha o cabelo sempre preso sob um lenço. Mas a paranoia era constante. Cada cliente novo, cada olhar mais demorado, a faziam temer que tivesse sido descoberta. Foi numa manhã de abril que tudo mudou. Sofia estava servindo pão quando reconheceu uma voz familiar atrás dela. 2 pães, de açúcar e um café, por favor. Ela se virou lentamente e viu Carmen, a governanta de Arthur, vestida como uma turista comum. Seus olhos se encontraram por um momento tenso antes de Carmen sussurrar: "Preciso falar com você, é urgente." Sofia terminou de atender o cliente seguinte com as mãos tremendo. Quando conseguiu um intervalo, encontrou Carmen sentada num banco da praça em frente à padaria, fingindo alimentar pombos. "Como me achou?" perguntou Sofia, sentando-se na outra extremidade do banco. "Não foi fácil. Levei 2 meses." Carmen não olhou diretamente para ela. "Querida, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu." "A verdade? Eu sei a verdade. Fui investigada, exposta, humilhada por Beatriz." Carmen finalmente a encarou. Tudo foi orquestrado pela irmã do Sr. Arthur. Ela contratou aquele jornalista, forneceu as informações, montou toda a armação. Sofia sentiu o ar faltar em seus pulmões. "O quê?" "Eu ouvi conversas, vi documentos. Beatriz estava desesperada para afastar você do Arthur. Ela tem planos para casar o irmão com Fernanda Monteiro, filha de um dos maiores investidores da holding. Era um casamento de negócios que ela vinha articulando há anos. Mas as informações sobre meu passado eram verdadeiras." "Sim, mas foram distorcidas. Beatriz contratou o mesmo detetive que descobriu seu envolvimento com Rafael para investigar mais fundo. Quando ela soube que você realmente havia tentado se afastar dele e devolvido o dinheiro, omitiu essas partes da história." Sofia sentia a raiva crescer em seu peito como lava incandescente. "E Arthur? Ele sabia?" "Não. Ele acreditou nas evidências que foram apresentadas, mas..." Carmen hesitou. "Ele não está bem, Sofia. Desde que você partiu, ele está destruído. Não come direito. Não dorme, trabalha 16 horas por dia para tentar esquecer." "Não, me interessa." "Claro que interessa." Carmen se aproximou. "Você também está sofrendo e Helena merece conhecer o homem que a ama como um pai."
Sofia balançou a cabeça veementemente. Arthur duvidou de mim, me abandonou quando mais precisei. Porque foi manipulado. Sofia, escute. Carmen retirou um envelope da bolsa. Estas são cópias de documentos que consegui fotografar no escritório da Beatriz. Provas de que ela orquestrou tudo. Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia cópias de transferências bancárias para Marcos Ribeiro, contratos com detetives particulares e, o mais chocante, um rascunho da matéria do jornal escrito pela própria Beatriz, com instruções específicas sobre que informações omitir. Por que está me mostrando isso? Porque aquela casa virou um túmulo desde que vocês partiram e porque você não merece viver escondida pelo resto da vida por algo que não fez? Carmen segurou sua mão, mas principalmente porque descobri algo mais. Beatriz não parou. Por aí. Como assim? Ela está planejando usar Helena. O sangue de Sofia gelou. Explicar melhor. Beatriz contratou advogados para tentar localizar você e Helena. O plano é alegar que Arthur desenvolveu vínculos paternais com a criança durante o tempo que vocês ficaram na mansão e que você está privando-o ilegalmente desse convívio. Eles querem entrar na justiça para conseguir direitos de visitação. Isso é possível? Com os advogados certos e as conexões que ela tem? Infelizmente, sim. E uma vez que conseguirem acesso legal a Helena... Carmen não precisou completar a frase. Sofia sentiu o mundo girar. A possibilidade de perder Helena era seu pior pesadelo. O que posso fazer? Não tenho dinheiro para advogados. Não tenho como me defender. Você pode lutar. Carmen retirou outro papel do envelope. Este é o endereço de Rodrigo Ferreira, um jornalista investigativo que já expôs vários escândalos envolvendo famílias poderosas. Ele está interessado na sua história, a verdadeira história. Por que ele me ajudaria? Porque ele odeia corrupção e manipulação da mídia. E porque a história de como Beatriz Vilaça destruiu uma jovem mãe para proteger interesses financeiros daria uma matéria explosiva. Sofia ficou em silêncio por longos minutos, observando Helena dormir no carrinho. A menina havia crescido tanto em 3 meses e estava começando a sorrir. Merecia uma vida melhor que aquela fuga constante. Se eu fizer isso, disse finalmente, não há volta. Será uma guerra total contra os Vilaça, mas será uma guerra que você pode vencer. Sofia, você tem a verdade do seu lado. E a verdade, quando bem apresentada, é a arma mais poderosa que existe. Sofia guardou o envelope na bolsa, sentindo pela primeira vez em meses uma centelha de esperança se acendendo em seu peito. Tem mais uma coisa, disse Carmen antes de se levantar. Arthur não sabe de nada disso. Ele continua acreditando que você o enganou. Se você decidir lutar, terá que estar preparada para enfrentar a dor de vê-lo como inimigo no início. Eu sei. Sofia ergueu o queixo com determinação. Mas não vou mais fugir. Helena merece a verdade. E Arthur merece saber que tipo de pessoa realmente tem como irmã. Quando Carmen partiu, Sofia permaneceu na praça por mais 1 hora, planejando seus próximos passos. Havia descoberto que não estava sozinha, que tinha aliados e que a verdade poderia ser sua salvação. Mas também sabia que, ao decidir lutar, estava declarando guerra a uma das famílias mais poderosas do país. Uma guerra que poderia custá-la tudo ou devolver-lhe a vida que lhe havia sido roubada. Do outro lado da praça, um homem de terno observava a cena através de binóculos, anotando tudo num caderno. Beatriz havia mandado vigiá-la constantemente, e a visita de Carmen não passaria despercebida. A batalha final estava prestes a começar.
Sofia chegou a São Paulo numa manhã de domingo, carregando Helena nos braços e uma determinação férrea no coração. Rodrigo Ferreira havia trabalhado incansavelmente durante 2 semanas, verificando cada documento, cada prova que Carmen havia fornecido. A matéria estava pronta para ser publicada no dia seguinte. Mas Sofia tinha um plano diferente. Queria confrontar Beatriz pessoalmente antes que a verdade viesse à tona publicamente. A mansão dos Vilaça estava movimentada quando Sofia chegou. Carros de luxo ocupavam a entrada circular. Era o dia da festa de noivado entre Arthur e Fernanda Monteiro, evento que Beatriz havia organizado para selar definitivamente a união de negócios que tanto desejava. Sofia observou da rua, escondida, atrás das árvores, enquanto os convidados chegavam em seus trajes de gala. Através das janelas iluminadas, podia ver Arthur no salão principal, elegante em seu smoking, ao lado de uma mulher loira e impecavelmente vestida. Ele sorria educadamente para os convidados, mas Sofia conhecia aquele sorriso. Era a máscara que ele usava para esconder a tristeza. Esperou até que a festa estivesse em seu auge para executar seu plano. Entregou Helena aos cuidados de Carmen, que a esperava nos fundos da propriedade, e caminhou determinada até a entrada principal. "Desculpe." "Senhora", disse o segurança, "a festa é apenas para convidados." "Eu sou Sofia Mendes. Diga a Beatriz Vilaça que preciso falar com ela urgentemente." O segurança hesitou, reconhecendo o nome que havia estado nos jornais meses antes. Após uma ligação rápida, recebeu ordens para deixá-la entrar. Sofia atravessou o salão principal, sentindo todos os olhares se voltarem para ela. Murmurinhos se espalharam entre os convidados como ondas. Arthur, que estava conversando com investidores, virou-se ao ouvir a comoção e ficou petrificado ao vê-la. Ela estava diferente, mais magra, com o cabelo mais curto, mas havia uma força nova em seu porte que ele nunca havia visto. Sofia o olhou por um momento longo, antes de desviar os olhos, caminhando diretamente para Beatriz, que estava ao lado da mesa de doces com uma expressão de puro pânico. "Precisamos conversar", disse Sofia em voz alta o suficiente para que metade do salão ouvisse. "Não temos nada para conversar", respondeu Beatriz, tentando manter a compostura. "Você não deveria estar aqui." "Não? Nem mesmo para devolver isso?" Sofia retirou da bolsa uma pasta com os documentos que Carmen havia fotografado. "Reconhece sua caligrafia, Beatriz?" A cor sumiu do rosto de Beatriz. Ela olhou rapidamente para Arthur, que se aproximava com passos determinados, Fernanda ao seu lado. "Sofia", disse Arthur, a voz controlada, mas com uma corrente de emoção por baixo. "O que está fazendo aqui?" "Descobrindo a verdade que você deveria ter procurado há 3 meses." Sofia abriu a pasta e começou a ler em voz alta, sua voz ecoando pelo salão, cada vez mais silencioso. "Transferência bancária para Marcos Ribeiro, R$ 5.000 para publicar matéria difamatória. Contrato com detetive particular. Investigar e distorcer informações sobre Sofia Mendes." Ela ergueu os olhos para Beatriz. "Devo continuar?" "Essas informações são falsas", tentou Beatriz, mas sua voz saiu trêmula. "São. Então não vai se importar que eu entregue tudo isso à Polícia Federal amanhã cedo, junto com a matéria que o jornal Correio Nacional vai publicar sobre manipulação de mídia e difamação." Arthur arrancou os papéis das mãos de Sofia, lendo rapidamente. Sua expressão mudou gradualmente de confusão para horror e, finalmente, para uma raiva fria que Sofia nunca havia visto. "Beatriz", disse ele com a voz perigosamente baixa, "isso é verdade?" "Arthur, eu posso explicar." "Explique." A palavra saiu como um rugido.
Beatriz olhou ao redor, percebendo que todos os convidados estavam ouvindo. Eu estava protegendo você. Aquela mulher ia destruir nossa família, nossa empresa, mentindo sobre ela, destruindo a reputação de uma mulher inocente, separando-me da mulher que eu amo. O silêncio no salão era ensurdecedor. Fernanda soltou o braço de Arthur, compreendendo que o noivado havia acabado naquele momento. Arthur, Sofia disse suavemente, há mais uma coisa que você precisa saber. Ela fez um sinal para Carmen, que apareceu na entrada do salão carregando Helena nos braços. A criança havia crescido, seus cachos escuros emolduravam um rostinho angelical. E quando ela viu Arthur, estendeu os bracinhos para ele com um sorriso radiante. Arthur sentiu as pernas fraquejarem. Caminhou até Carmen como um homem em transe e pegou Helena nos braços. A menina imediatamente se aconchegou contra seu peito, como se nunca tivessem se separado. Ela lembra de você, sussurrou Sofia, lágrimas nos olhos. Todas as noites ela olhava para a porta, esperando você chegar. Arthur olhou para Sofia e ela viu o homem controlado e distante se despedaçar completamente. Sofia, perdoe-me, eu deveria ter confiado em você. Você foi manipulado. Ambos fomos. Não. Arthur se aproximou dela, ainda segurando Helena. Eu escolhi acreditar nas evidências em vez de confiar no meu coração. Escolhi proteger minha reputação em vez de proteger você. Beatriz tentou se aproximar. Arthur, não seja tolo. Ela está fazendo uma cena para... Cale a boca! Arthur se virou para a irmã com uma fúria que fez todos recuarem. Você destruiu a vida de uma mulher inocente, separou-me da mulher que amo e da criança que considero minha filha. Está demitida da empresa e banida desta família. Arthur, você não pode. Posso e estou fazendo. Seguranças, escoltei minha ex-irmã para fora de minha propriedade. Enquanto Beatriz era retirada do salão aos gritos, Arthur se virou para os convidados constrangidos. A festa acabou. Peço que se retirem. Quando o salão finalmente se esvaziou, restaram apenas Arthur, Sofia e Helena. O silêncio era carregado de 3 meses de dor, saudade e arrependimento. Sofia, Arthur disse finalmente, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que não passou um dia sequer sem que eu pensasse em você, sem que me arrependesse de ter duvidado. Eu também pensei em você todos os dias, admitiu ela, mesmo com raiva, mesmo magoada. Arthur se aproximou mais, Helena dormindo tranquilamente em seus braços. Posso tentar reconquistar sua confiança? Posso tentar ser o homem que vocês merecem? Sofia olhou para ele. Realmente olhou. Viu o arrependimento sincero, a dor da separação, mas também viu o amor que nunca havia desaparecido completamente. Arthur, o que Beatriz fez foi terrível, mas você também me machucou. Vai levar tempo para... Eu tenho todo o tempo do mundo. Ele estendeu a mão livre para ela. Sofia, eu te amo. Amo você e amo Helena como se fosse minha própria filha. Se você me deixar, quero passar o resto da vida provando que mereço esse amor. Sofia olhou para a mão estendida, depois para Helena dormindo nos braços de Arthur, e finalmente para os olhos dele. Olhos que não mentiam, que mostravam um homem disposto a lutar por sua família. Lentamente ela colocou sua mão na dele. Não vai ser fácil, sussurrou. Nada que vale a pena é fácil. Arthur a puxou para seus braços, envolvendo ela e Helena num abraço que parecia curar todas as feridas dos últimos meses. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo de promessa, de recomeço, de amor que havia sobrevivido à pior das tempestades. 2 anos depois, Sofia estava no jardim da mansão, agora renovada e cheia de vida, observando Helena brincar enquanto Arthur empurrava o balanço.
A menina ria gostosamente, gritando: "Mais alto, papai Arthur!" A casa havia sido transformada. As paredes frias deram lugar a cores quentes. Fotos de família ocupavam todos os cantos, e o som de risadas ecoava pelos corredores que antes conheciam apenas silêncio. Sofia tocou a barriga levemente arredondada. Em 5 meses, Helena teria um irmãozinho. Arthur ainda não sabia. Ela estava esperando o momento perfeito para contar. Em que está pensando? Arthur se aproximou por trás, envolvendo-a na cintura, em como a vida pode mudar completamente em uma noite chuvosa. Arthur beijou seu pescoço suavemente. "Você salvou minha vida naquela noite, sabia? Eu estava morrendo por dentro há 5 anos, e vocês me trouxeram de volta à vida. Nós nos salvamos mutuamente." Helena correu até eles, subindo no colo de Arthur com a facilidade de quem sempre pertenceu ali. "Papai, a mamã disse que você vai me contar a história de como nos encontrou." Arthur olhou para Sofia, que assentiu com um sorriso. "Bem", começou ele, sentando-se na grama com Helena no colo e Sofia ao lado. "Era uma vez um homem muito triste que vivia sozinho numa casa grande e vazia. Até que numa noite de chuva, ele encontrou 2 princesas que precisavam de ajuda." Enquanto Arthur contava a história, uma versão editada e adequada para uma criança de 2 anos, Sofia observava sua pequena família e sorria. Eles haviam passado pela tempestade mais violenta, mas emergiram mais fortes, mais unidos, mais capazes de amar. O magnata que a havia sequestrado de uma vida de desamparo realmente se tornara seu maior salvador. E ela, a mulher que ele salvara numa noite de chuva, havia salvado sua alma em retribuição. Era, afinal, o final feliz que ambos mereciam.